pessoal, nesse vídeo vamos continuar falando sobre quantidade de calor. Nesse vídeo a gente vai ver como calcular a quantidade de calor. Lembrando que a quantidade de calor é a energia trocada com a variação de temperatura entre dois corpos. Então, quando a gente tem dois corpos com temperaturas diferentes, a tendência é que um troque calor com o outro, um transfira energia para o outro. De forma natural, o corpo com maior temperatura vai transferir energia para o de menor temperatura até que eles atinjam o equilíbrio térmico, até que eles atinjam a mesma temperatura. E hoje a gente vai aprender a calcular essas quantidades de calor. Existem dois tipos de quantidade de calor: relacionada com variação de temperatura, relacionada com mudança de estado físico da matéria. Vamos ver primeiro a quantidade de calor sensível, a quantidade de calor que está relacionada com a variação de temperatura. Como vai funcionar então essa quantidade de calor? Como eu falei, se ela está relacionada com a variação de temperatura, vai existir quantidade de calor sensível sempre que um corpo tiver a sua temperatura aumentando ou diminuindo. Então, sempre que ele estiver transferindo energia térmica, transferindo calor ou recebendo calor, recebendo energia térmica e sua temperatura aumentar. A gente pode calcular essa quantidade de calor sensível de duas maneiras. Uma, dependendo de sua massa, do calor específico e da variação de temperatura. Então, a gente pode usar essa primeira equação aqui. Lembrando que o Q é a quantidade de calor, M é a massa, C minúsculo vai ser o calor específico e delta T maiúsculo, variação de temperatura. O que é calor específico? Calor específico é uma grandeza que depende da massa que a gente está analisando, onde vai ocorrer a variação de temperatura. Então, vai depender da capacidade desse corpo de trocar calor, de ganhar ou ceder calor. Se o corpo ele varia a sua temperatura com muita facilidade, esse calor específico vai ter um valor grande. Se ele vai trocar calor com dificuldade, o calor específico vai ser pequeno. Então, vai depender da capacidade do corpo de trocar calor. Então, vai depender das características daquele material. Ou a gente pode usar essa segunda equação aqui para calcular essa quantidade de calor sensível, que vai depender da capacidade térmica e da variação de temperatura mais uma vez. Lembrando que calor sensível, o calor sensível ele vai estar relacionado com a variação de temperatura sempre. E a capacidade térmica é a taxa de energia, a quantidade de calor necessária para aumentar ou diminuir a temperatura de um corpo em 1 grau. Então, capacidade térmica, taxa de calor ou quantidade de calor necessária para aumentar ou diminuir a temperatura de um corpo em 1 grau. E calor específico vai depender da composição daquele corpo. Dependendo do material, ele vai aumentar ou diminuir a temperatura com maior ou menor facilidade. Então, a gente tem duas maneiras de calcular a quantidade de calor sensível. Vai depender do exercício. Se o exercício fornece o calor específico, é mais fácil usar a primeira. Se o exercício forneceu o valor da capacidade térmica, é mais fácil usar a segunda. Mas todas as duas dependem do valor de variação de temperatura. Capacidade térmica depende da massa, calor específico não depende da massa. Por isso que aqui a gente tem massa e aqui não aparece a massa. Então, duas possibilidades de calcular quantidade de calor sensível. Está relacionado com a variação de temperatura. Lembrando que as unidades de quantidade de calor podem ser o Joule no sistema internacional, também pode usar a caloria ou a unidade térmica britânica, o BTU. Então, a gente tem três possibilidades de unidades para a quantidade de calor. Agora, e a quantidade de calor latente? Então, temos dois tipos: quantidade de calor sensível e a quantidade de calor latente. A quantidade de calor latente está relacionada com a mudança de estado físico. Então, no calor sensível,
temperatura, o corpo vai mudar o seu estado físico. Ele vai, por exemplo, virar gelo. Então, a água, na forma líquida, ao ser resfriada, ela vai solidificar, ela vai passar do estado líquido para o estado sólido. Ou, no caso da gente ferver água, ela vai passar do estado líquido para o vapor. Então, isso, passar do estado líquido para o sólido, ou líquido para o gasoso, sólido para o gasoso, isso são mudanças de estados físicos da matéria. A gente vai ver daqui a pouquinho esses tipos de estados físicos da matéria. Mas, sempre que houver mudança de estado físico, a quantidade de calor relacionada é a quantidade de calor latente. Vai acontecer mudança de estado físico e também variação de temperatura, tá bom? Como a gente calcula essa quantidade de calor latente quando acontecer mudança de estado físico? A gente vai usar essa equação aqui, a quantidade de calor latente. Eu vou botar esse L aqui para diferenciar esse desses dois. Então, quando aparecer só o Q, é o calor sensível. Quando aparecer o L, é o calor latente. Vai depender da massa, que está variando a temperatura e o estado físico, e a quantidade de calor latente. Essa quantidade de calor latente vai depender da mudança de estado que vai acontecer. Então, se eu tenho uma mudança de estado chamada de fusão, eu vou ter um valor para o calor latente. Se eu tiver uma mudança de estado para vaporização, eu vou ter outro valor. Então, a gente tem que ver qual é a mudança de estado que vai ocorrer para saber qual valor de calor latente a gente vai usar na hora de fazer o cálculo. Como eu falei, nessa mudança de estado físico, vai haver transformação. Então, a gente vai ver esses tipos de transformações daqui a pouquinho. A gente vai ver a fusão, a vaporização, solidificação, sublimação e liquefação. Lembrando que existem 3 estados da matéria: líquido, sólido e gasoso. Então, essas transformações vão ocorrer entre esses 3 estados físicos. Para encerrar o vídeo, vamos ver então as mudanças de estados físicos. Como eu falei, são 3 estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. As transformações entre esses estados vão ganhar nomes especiais. Então, do sólido para o líquido, a gente chama de fusão. Então, sempre que um corpo trocar temperatura com outro e ele sair do estado sólido e passar para o líquido, está ocorrendo uma fusão. Por exemplo, quando o gelo, estado sólido da água, aumenta a sua temperatura, derrete e passa para o estado líquido, está ocorrendo uma fusão. O estado líquido para o gasoso. Então, quando o líquido passa para o gasoso, é o estado chamado de vaporização. Quando a gente ferve a água, por exemplo, ela passa do estado líquido e se transforma em vapor, passa para o estado gasoso. Está ocorrendo uma vaporização. Liquefação é o contrário, a gente pode chamar de liquefação ou condensação, quando passa do gasoso para o líquido. Então, aqui a gente também pode chamar de condensação. E o estado líquido para o sólido ocorre a solidificação, quando a água vira gelo, por exemplo. Passou do estado líquido para o sólido, solidificação. O último estado é a sublimação. É quando o corpo ele passa ou do estado sólido direto para o estado gasoso, sem passar pelo líquido. Então, sólido vai direto para o gasoso, sublimação. Ou o contrário, quando passa direto do estado gasoso para o estado sólido, sem passar pelo intermediário que é o líquido. Então, a sublimação ela vai acontecer dos 2 jeitos. Ou é do sólido para o gasoso, ou gasoso para o sólido. Então, a gente tem 5 mudanças de estados que a gente vai aplicar quando a gente for calcular a quantidade de calor latente que está relacionada com essas mudanças de estado. No próximo vídeo, a gente vai calcular esses valores, vamos fazer exercícios para calcular a quantidade de calor sensível
quando houver variação de temperatura, e a quantidade de calor latente, quando tiver variação de estado físico.